Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, em algumas versões nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos orar. Pai, obrigado pelo momento que estivemos, ó Deus, que tivemos de louvor, de dízimos, de ofertas. Obrigado porque sabemos que o Senhor está aqui, Deus. Obrigado pela liberdade de culto, obrigado pela liberdade de expressar nossa adoração ao Senhor. E agora nós te pedimos, continue falando conosco, Senhor, com essa certeza de que o Senhor está aqui. Senhor, fala em nossos corações. A Tua palavra é marreta que esmiuça a penha. Todo coração petrificado, toda vida petrificada, que através da Tua palavra, que esmiuça a penha, possamos entender, compreender e viver a Tua palavra. Fale conosco aqui, fale com as crianças que estão lá na escolinha, fale com aqueles que estão em casa, assistindo agora, aqueles que vão ouvir depois essa mensagem, pelo YouTube, pela rádio. Senhor, fale aos corações. Use a minha vida, use a vida do Gabriel, Senhor, para abençoar os surdos, que sejamos totalmente sensíveis, receptíveis à Tua voz profética. Cerca esse salão com o Teu fogo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, interessante que quando olhamos para esse versículo de Efésios 5, versículo 15, nós vemos aqui o início do versículo começando com a seguinte palavrinha: portanto. E sabemos que o portanto é a conclusão de uma ideia ou de um raciocínio. Então, quando Paulo ele começa o versículo 15, ele está concluindo algo que ele estava discorrendo no capítulo 5. A carta aos Efésios, uma carta escrita por Paulo, em um momento difícil, onde ele estava preso em Roma, mas foi uma carta que ele escreveu, uma carta totalmente doutrinária, uma carta que aprendemos muito, sobre igreja, como viver em igreja, sobre várias áreas da nossa vida, como filhos de Deus. E no capítulo 5, Paulo, ele vem ensinar o povo ali de Éfeso, sobre o princípio de ter atitudes na luz e não nas trevas. Primeiro versículo você vai ver que Paulo vai começar a dizer: olha, sejam imitadores de Deus, sejam pessoas parecidas com o Senhor. E o capítulo 5 todo você vai ver Paulo dizendo: olha, não ande nas trevas, não faça como aqueles que estão nas trevas. E aí ele cita algumas coisas como imoralidade, dentre outras. Não terei tempo aqui para falar do capítulo 5 todo, mas Paulo ele vai dizer: olha, vocês que estão na luz, andem na luz, não vivam nas trevas, não participem com aqueles, ou melhor, não tenham atitudes como aqueles que estão nas trevas. Sejam vocês luz, andem na luz. A ponto que no versículo 14 ele vai dizer o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te iluminará. Então, quando ele fala portanto, ele está concluindo esse assunto de nós não andarmos nas trevas, mas sim na luz. Quando ele diz portanto, ele está concluindo a ideia de que, irmãos, nós não podemos dormir entre os mortos. Ou seja, nós não podemos ter atitudes como aqueles que estão mortos lá fora, dominados pelo pecado, e o salário do pecado é a morte. Interessante, se você for no necrotério e tiver lá alguns cadáveres, e alguém deitar perto daqueles cadáveres e cair no sono, se você chegar na porta e olhar, você vai ver que todos, para você, olhando de longe, todos estão mortos. Você só verá a diferença daquele que está dormindo para aquele que está morto, se você chegar perto, colocar a mão no pulso e sentir a pulsação, ou colocar o seu rosto perto do nariz e sentir a sua respiração. Caso contrário, você que olha de longe, a pessoa dormindo e a pessoa morta é a mesma coisa. E quando Paulo está dizendo levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te iluminará, Paulo está dizendo saia dessa condição de viver igual ao mundo, saia dessa condição de ter atitudes como o mundo.
mundo, porque aqueles que te veem de fora, vê você como aqueles do mundo. Mesmo você sendo um cristão, mesmo você sendo um seguidor de Jesus, se eu e você tivermos atitudes como aqueles que estão no mundo mortos, seremos como aqueles que dormem entre os mortos. Então Paulo vai dizer: desperta vocês. Ele usa até, o texto lá de Isaías 60, versículo 1, sobre levantarmos em meio às trevas entre os mortos. E então ele vem para esse versículo dizendo: portanto, eu quero finalizar essa história de andarmos na luz ou nas trevas com o seguinte conselho. E ele dá a conclusão dizendo: vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios. Diante da história de nós andarmos na luz ou nas trevas, entre a história de vivermos talvez ainda uma vida parecida com o mundo, o conselho de Paulo é, resumindo: vede como vocês estão andando. E o vede que Paulo coloca aqui é um vede prudentemente, ou seja, acuradamente, diligentemente, cuidadosamente. Paulo está concluindo esse sermão dizendo: olha, perceba de uma forma cuidadosa se você está andando como um tolo. E esse tolo que Paulo fala não é o mesmo tolo que Jesus disse para aquelas 5 virgens, que desapercebida, em uma tolice de, sem maldade, mas uma tolice de não perceber que o azeite havia acabado. Não é esse tipo de tolice. A tolice que Paulo está dizendo aqui é aquela tolice de homens e de mulheres que sabe que não deve fazer aquilo e faz. Paulo está dizendo: cuidado para você não ser um tolo, ou seja, fazer aquilo que a Bíblia não te manda fazer. Você continuar com atitudes erradas, sendo que a Bíblia já disse que não é para fazer. Paulo está dizendo: vede prudentemente, você que mente, não minta mais, porque tolo é aquele que mente. Olha, você que sabe que roubar é errado, pare de roubar, porque isso é tolice. E aí ele vai dizer: vede prudentemente se está andando como um tolo ou como um sábio. Sábio, quem que é o sábio? Sábio é aquele que sabe o que tem que fazer e faz. Esse sábio que Paulo está dizendo no original não tem nada a ver com aquela pessoa culta, aquela pessoa formada, aquela pessoa preparada na academia, no PhD. Não, esse sábio que Paulo está dizendo pode ser a pessoa mais simples da face da terra, iletrada, mas ele é sábio porque ele sabe que não pode fazer e ele não faz. Pode ser a pessoa mais simples entre nós, mas é a pessoa mais sábia, porque ele sabe que roubar é pecado, ele não rouba. Ele sabe que adulterar é pecado, ele não adultera. Isso é ser sábio. Então nessa noite, esse início de noite, um dos conselhos de Deus para nós, através desse texto vede como você está andando. Você tem sido um tolo, que ainda faz coisas que você já sabe que é errado, ou você é um sábio, que já está praticando na sua vida a grande sabedoria de Deus, que é deixar de lado uma vida de pecado. Por que isso, queridos? Por que Paulo conclui esse texto de Efésios 5? Ele vai dizer na sequência, olha só: porque os dias são maus. Irmãos, nós precisamos de uma forma prudente, cuidadosamente, de uma forma diligente, cuidar de sermos sábios, porque os dias são maus. Se naquela época, 2000 anos atrás, Paulo já dizia sobre dias maus, quem dirá hoje, irmãos? E eu poderia aqui listar para você o que é o dia mau. É dias de pandemia, onde morrem mais de 2.000 pessoas numa nação. É dias maus onde o pai estrupa a filha. É dias maus onde o marido bate na esposa, mata, enterra no fundo de casa. É dias maus onde massa está perdendo o emprego. Dias maus onde pessoas, não é no Haiti, não é na Bahia, mas em Bebedouro não tem o que comer. São dias maus, queridos. E nos dias maus, o que eu
tenho que fazer? É isso que nós vamos ver nessa noite. O que eu preciso fazer no dia mau? Porque o mal, queridos, é a ausência do bem. E está aí, a ausência do bem está aí, irmãos. Nós temos visto a corrupção na política, temos visto diversos exemplos. E sobre esses exemplos, pior ainda do que tudo isso que citei como exemplo, pior ainda, é nós vivermos o tempo exato do Senhor. Portanto, Paulo estava dizendo o seguinte: olha, vede prudentemente como vocês estão andando, sejam sábios. Vocês precisam remir o tempo de Deus, porque os dias são maus. E a pergunta para nós hoje é: nós estamos pagando um preço pela presença de Deus? Nós estamos pagando um preço pelo kairós de Deus na nossa vida, queridos? Ou o emero, os dias maus estão roubando o kairós de nós? Ou a assolação, ou os noticiários, as realidades estão roubando de nós o tempo de Deus? Como cristãos, nós precisamos viver no kairós e não no dia natural, queridos. Mesmo que aconteça as coisas na terra, mesmo que os dias maus venham, eu estou conectado no kairós de Deus, não no tempo do homem. E o kairós de Deus vai me ensinar a viver como Deus quer e não como o mundo quer. E algo interessante, irmãos, o pastor Daniel estava tirando o dízimo de manhã. Eu nem falei sobre isso de manhã. Depois o Silas me chamou e falou: cara, você parou para perceber que o exemplo do pastor Daniel no dízimo tem tudo a ver com a palavra? E realmente tem. Porque perceba, 1 Reis capítulo 17, Deus chega para Elias e diz o seguinte: Elias, vai na casa da viúva, porque eu já ordenei que ela te dê de comer. E Elias prontamente se levanta, vai para Sarepta. Chegando lá, ele conhece ali a viúva e fala com a viúva: olha, eu vim comer, Deus mandou eu vim aqui, eu estou aqui para comer. E o que a viúva fala? Ah, meu senhor, olha só, ela porém respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha, e um pouco de azeite na botija, e eis que estou apanhando uns 2 gravetos, para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Aí o Silas até disse para mim: cara, olha que interessante, quando Deus disse para Elias: sai daqui e vai lá, que eu já ordenei a viúva, será que Deus estava mentindo para a viúva, irmãos? Será que, para Elias, desculpa, será que Deus chegou para Elias e mentiu, dizendo: olha, eu já falei com a viúva lá, pode ir lá? E na verdade Deus não havia falado nada? Será que isso é real? Não, porque a Bíblia diz: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa. O que aconteceu na verdade é que a mulher, a viúva, ela estava presa no tempo difícil, ela estava conectada com os olhos no dia mau. Ou seja, viúva, sem provedor, sem um homem que trouxesse sustento, olhando somente para o seu pouquinho de azeite, a sua pequenez de farinha, e ela não olhou para aquilo que o kairós já havia determinado. O kairós de Deus já havia determinado que ela sustentaria um profeta, e toda vez que alguém sustenta um profeta, ele é provido por Deus. Mas os olhos dela estavam no que, irmãos? No dia mau, e ela se esqueceu de ver o tempo de Deus. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós estamos presos nos dias maus e nos esquecendo da provisão de Deus, nos esquecendo do kairós do Senhor. E pasmem, o pior dia mau para uma pessoa é viver sem Deus, é viver sem Cristo, é viver sem a profecia do eterno. E muitas vezes nós estamos presos nas coisas da terra, se esquecendo de que Jesus está voltando, e nós precisamos estar preparados para subir com Ele. Jesus está voltando, e muitas vezes nós não reconhecemos, não desfrutamos
porque estamos com os olhos nos dias maus. Irmãos, uma coisa é real, queridos: mais terrível, pior do que a pandemia é morrer hoje e ir para o inferno. E o dia mau tem tirado a clareza da igreja sobre essa realidade, queridos. A clareza de que Deus está movendo o tempo, céus e terra, para a vinda de Jesus. E muitos estão aí sem perceber. Você sabia que Jesus vai voltar? Você sabia que a Bíblia diz em Apocalipse, Ele dizendo: ora, eu voltarei sem demora. Eu vou voltar sem demora. Jesus disse isso, irmãos. A Bíblia diz em Apocalipse também que nós precisamos estarmos atentos, inteligentes, obedecendo a palavra, porque caso contrário, a Bíblia diz que se eu não crer até o fim, eu não serei salvo. E a grande sacada dessa noite para mim e para você é: será que o dia mau está roubando o temor do meu coração de desfrutar a vinda de Jesus? Nós tivemos recentemente o enterro da nossa pastora, a pastora Jaqueline, e quem conversou com Samuel de perto, havia uma mistura de sentimento no pastor, tristeza humana, porque afinal, dali para frente, ele não teria mais a sua chilena ao seu lado, mas ao mesmo tempo havia uma alegria no coração dele, porque ele tinha convicção de que ela saiu da pior para melhor, que ela foi promovida da filial para a matriz, que ela agora está nos braços do Pai. Mas muitas vezes, amados, nós, igreja do século 21, estamos tão presos, tão preocupados com as coisas desse dia, e estamos nos esquecendo que Jesus está voltando, e que se eu morrer agora, eu posso comprometer a minha salvação. Pastor, mas a Bíblia diz que, João 3,17, que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Sim, mas o versículo 35 do mesmo capítulo 3 vai dizer: se eu não estiver em Jesus, eu não serei livre da condenação eterna, da ira de Deus. E isso tudo tem sido pregado por causa dessa super graça. Uma vez salvo, salvo para sempre. Cuidado, querido. Existe uma lista em 1 Coríntios 6 e uma lista em Apocalipse 22, dizendo daqueles que não vão herdar o reino dos céus. Eu disse isso quarta-feira. Nada vai te roubar do amor de Deus. Do amor dele nada, nada, nada te rouba. A pior pessoa da face da terra, nada vai separar ela do amor de Deus. Mas de viver eternamente com Deus, sim. E a grande questão é: os nossos olhos às vezes estão tão presos no caos do dia humano, que eu esqueço do pior caos da humanidade, que é viver sem Cristo, que é viver ao meu prazer, fazer da vida o que quer. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero. Existe um padrão de Deus, existe uma palavra de Deus, e é do jeito de Deus. Às vezes estamos como aquela viúva, deixando de usufruir do profético por causa de um pouquinho de azeite que acabou, de um pouquinho de farinha que acabou. Tem pessoas hoje que estão se desviando por causa do desemprego, estão desviando por causa de uma crise emocional, se desviando por causa de alguém que não lhe cumprimentou. Queridos, existe algo mais sublime: Jesus está voltando, e dependendo como eu estiver, isso vai comprometer se eu vou estar com Ele eternamente ou não. Então grave no teu coração: eu não sei até quando essa pandemia vai, não sei se vai mais esse ano, se vai mais 10 anos, se vai 20 anos, eu não sei. Mas uma coisa eu não quero: viver eternamente sem Jesus, por causa de eu não ter aplicado sabiamente a palavra no meu coração. Diga comigo: pior do que a pandemia. Diga aí, diga mais forte: pior do que a pandemia é viver uma eternidade sem Cristo. Depois você lê com o tempo Mateus 24, com o tempo, onde Jesus vai dizer: olha, aí da grávida,
ai daquela que estiver grávida no dia que ele estiver voltando, ai daquele que estiver no campo. E Jesus traz o cenário, irmãos, o dia da vinda dele será um dia intenso, será um dia marcante, porque ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai vir buscar aqueles que perseveraram até o fim, e portanto serão salvos. E eu te pergunto, como você tem remido o seu tempo? Como que você tem cuidado do kairós de Deus? Daniel, irmãos, na contramão da viúva, Daniel guardou o kairós de Deus. Olha comigo, Daniel estava vivendo um período onde Judá havia sido tomada cativo, seus irmãos, amigos, parentes haviam sido levados como escravos. Olha só os dias maus de Daniel. Os tesouros da casa de Deus tinham sido levados, roubados para a Babilônia. Ele era obrigado a comer comidas consagradas da Babilônia, mas não comia. Lembra lá de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foi jogado lá na fornalha porque não comeram. Seu nome foi trocado, a sua identidade estava sendo trocada de Daniel para Beltesazar. Viu o decreto de todos, que todos haviam de adorar a imagem de Nabucodonosor, e ele não adorou. Sofreu inveja e perseguição dos seus companheiros. Houve um decreto do rei Dário, olha só os famosos decretos de hoje. Na época de Daniel houve decreto também. E o decreto naquela época não foi só da gente estar em casa 8 horas. O decreto da época de Daniel foi: vocês não adorem nada a não ser o rei Dário. Se alguém na Babilônia adorar outro Deus, outra pessoa a não ser Dário ou Dario, vai ser jogado na cova dos leões. Olha a pressão que Daniel vivia, queridos. Mas sabe o que Daniel fez? A Bíblia diz que Daniel remiu o seu tempo. Daniel não ficou preso no decreto do rei. Daniel não ficou preso no decreto das coisas humanas. Daniel, ele foi remir o seu tempo. Daniel foi pagar um preço pelo tempo de Deus. E olha só o que diz: assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente. 3 vezes ao dia ajoelhava-se, rogava e dava graças diante de Deus. Mesmo, irmãos, que se passasse alguém, como foi que depois aconteceu, e dissesse: olha, rei, Daniel está lá adorando, Daniel não estava nem aí, irmãos. Daniel saiu da fase humana e foi para a fase espiritual. Se o decreto hoje, a partir de amanhã, é fechar a igreja, nós vamos fechar a igreja, porque estamos submissos às autoridades. Mas lá na nossa casa nós vamos remir o tempo, nós vamos buscar ao Senhor como se fosse aqui. Domingo que vem nós estaremos lá no sofá, olhando para a TV, adorando a Deus junto com o pastor e com o louvor que estiver aqui. O que eu não posso é, com esse decreto, ao invés de buscar a presença, ao invés de buscar o eterno, entrar num casulo e começar a fazer aquilo que é errado. Porque a tendência daqui em diante, meus irmãos, é piorar. Eu dizia isso pela manhã, estava falando com o pastor Pedro esses dias na sala dele. Nós precisamos ter urgência, ou um senso de urgência no nosso coração, de que Jesus está voltando a qualquer momento. Se os apóstolos há mais de 2000 anos atrás já pregavam sobre a vinda do Senhor, aonde as pessoas se escondiam no meio da pregação, debaixo das cadeiras, porque Jesus estava voltando, hoje o mesmo senso precisa estar em nós. Jesus está voltando, e eu preciso pagar um preço por essa presença. Eu preciso ir para o meu quarto, como diz Mateus 6, fechar a porta atrás de mim, orar ao Senhor em secreto, e Ele me verá e me recompensará. Só que o que tem acontecido? Como já disse, os dias maus têm nos tirado do kairós de Deus.
tem nos tirado da comunhão com o Senhor. Meu querido, intensifique a sua adoração ao Senhor, intensifique a sua oração ao seu Deus, intensifique a sua leitura na palavra. Eu vejo nesse versículo que lemos de Daniel fazendo as três coisas: adoração e oração, jejum e meditação na palavra. Porque quando ele abre a janela para Jerusalém, ele sabia o que ele estava fazendo, porque está escrito que de Jerusalém viria o grande Messias, o profeta, que de lá surgiria a grande paz. Daniel sabia, quando ele abria a janela para Jerusalém, ele tinha contato com as Escrituras. Igreja, eu e você precisamos ter contato com as Escrituras, porque já está escrito o que vai acontecer nesses últimos dias, irmãos. Já está aqui os sinais, Jesus deixou em Mateus 24, na grande revelação de Apocalipse 1, 22, está lá o que vai acontecer nos últimos dias: nação contra nação, peste, terremotos, o amor de quase todos se esfriando. E isso não é para se desesperar, isso é para dar temor ao nosso coração, de que o nosso Yeshua HaMashiach, o nosso noivo, aquele que tem escrito na sua coxa Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem uma espada em suas mãos, que está descendo, vai nos buscar, irmãos. A grande questão é: se ele chegar agora, para onde eu vou? A grande pergunta é: se você morrer agora, para onde você vai? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. De Deus não se zomba, o que o homem semeia, ele vai colher. Se você tem semeado uma vida de adultério, se você tem semeado uma vida de prostituição, de roubos, de mentiras, uma vida na carne, você vai ficar na carne e você não vai subir. Mas se você tem semeado uma vida no Espírito, uma vida de dependência, uma vida ali pendurado no Senhor, na graça, pode ter certeza que o dia que a trombeta soar, você vai olhar para cima e você vai ver Ele descendo, buscando a igreja, e você vai subir com Ele, e nós vamos reinar com Ele, irmãos. Nós vamos estar lá no dia do trono branco, nós vamos estar lá com Ele. As nações passarão, nós estaremos lá, queridos. Agora a grande pergunta é: o que você tem feito com esse senso de urgência? Até no dia que nós estávamos ali enterrando a pastora Jaqueline, depois do velório, Claudionor estava junto, pastor Claudionor. O comentário foi: às vezes a gente passa a vida juntando dinheiro, se desgastando para comprar, para ter, e terminar num lugar, irmãos, quadradinho, um lugar pequeno, sem se importar que, se eu não cuidar, ali será meu fim. Se eu não me ater, aquilo será o meu fim. Mas se o meu coração estiver conectado com o Senhor, meu fim não será sepultura, meu fim será com Ele eternamente. Por isso é como diz as Escrituras, o nosso corpo. Eu fiz questão de levar minha filha, tanto no velório quanto no enterro. E depois do enterro eu chamei a Manu em casa, sentei com ela à mesa e disse: filha, você viu a pastora? O corpinho dela que você viu vai virar pó, filha, porque está escrito que o corpo nosso voltará ao pó. O espírito dela, filha, voltará a Deus. Agora a alma dela, filha, que é as emoções, o intelecto, a alma dela que é o sentimento, a alma dela que vai desfrutar a eternidade toda, essa vai estar lá com Jesus para sempre. Jesus vai estar enxugando do rosto dela toda a lágrima, e ela vai viver com Jesus. Porém, filha, se você não entregar a sua vida para Jesus, se eu não entregar minha vida para Jesus, o meu corpo volta para a terra, o espírito para Deus, mas a minha alma, ela pode ir para o inferno. Deus me livre, Pai. Pois é, ali não acaba a nossa vida, filha, na verdade só começa. Dali nós vamos para Jesus. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Queridos, nós precisamos voltar a ter esse senso de urgência, ensinar às nossas crianças: este é o caminho, andai por ele. As nossas crianças precisam saber que Jesus está voltando, irmãos. Os nossos filhos precisam saber que Jesus está às portas.
A igreja primitiva, o primeiro nome da igreja primitiva não era igreja. O primeiro nome do grupo de cristãos era aqueles que são do caminho. Os homens e mulheres que são do caminho. Hoje, as pessoas lá de fora, quando olham para nós, veem nós, os homens e mulheres que estão no caminho? Ou quando olha para nós, só vê uma igreja evangélica que quer se adequar com o modismo da época? Não, queridos, nós somos a igreja do caminho, a igreja que está caminhando rumo ao nosso Senhor, pendurado na graça, necessitados da misericórdia, mas estamos ali com o Senhor. Por isso precisamos fazer como Daniel, precisamos fazer como Bartimeu. Irmãos, pensa, os dias de Bartimeu eram dias maus, cego, à beira do caminho, classificado como um mendigo, o estado dele era subalterno, não podia ter contato com as pessoas. Quando Jesus passa até as pessoas, empurra ele de lado, mas quando ele percebeu que era Jesus, ele remiu o tempo dele. Ele começou desesperadamente: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. O clamor dele foi muito mais alto que a cegueira, que o estado dele subalterno, que a pobreza dele. O clamor dele foi subindo, ao ponto que parou o mestre, e o mestre o curou. O que vai curar os seus dias e os meus dias, queridos, não é os olhos na terra. O que vai curar os nossos dias é o nosso tempo com o Senhor, é a nossa intenção com o Senhor, a nossa disposição com o Senhor. Isso vai curar os nossos dias. Amém ou não? Portanto, são dias aonde eu preciso aproveitar o máximo o kairós de Deus, tanto na vida devocional como também na vida prática, querido. E aqui eu encerro. Nós precisamos remir o nosso tempo nos dias maus, aproveitando o kairós de Deus na vida das pessoas, porque hoje é assim, onde você encosta, a notícia é ruim, é ou não é? Você vai na padaria, a notícia é ruim. Você vai lá, a notícia é ruim. Aonde você vai, a notícia é ruim. Só que eu sou um agente de transformação. Você é um agente de transformação. Aonde quando eu passo a remir o meu tempo na vida das pessoas, isso começa a mudar a vida de pessoas, começa a transformar a vida das pessoas. Então na rodinha que eu encosto, o assunto vai ser o quê? O Covid. Mas eu vou encostar com o assunto do quê? Existe bálsamo em Gileade. Existe o Boaz que transforma a vida das pessoas. Existe um Cristo que pode transformar. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor da terra. É eu começar a ser um agente de transformação na vida das pessoas. Você pode, meu irmão, mudar vidas através de um entendimento de viver no kairós de Deus. Quando vivemos o kairós de Deus, as nossas palavras são diferentes, as nossas ações são diferentes, e vidas são transformadas. Eu estava acompanhando um comerciante da igreja, a qual o comércio dele, quando tem essas paralisações, é muito afetado, porque tem que trazer balcão para a porta, as pessoas não conseguem entrar e ver os detalhes da loja. Diferente de uma padaria, né? Eu quero tantos pães, mas qual pão? Tal. O dele não, é detalhes, a pessoa tem que estar ali dentro. E bateu aquela pressão, bateu aquela angústia do dia mal. Eu entrei e falei para ele: você crê? Usei até o texto que o pastor Claudionor usou. Você crê que como Isaac você vai semear em terra seca e vai colher? Ele disse: creio, pastor. Até ele brincou: Deus, aumenta a minha fé. Falei: então vamos lá, vamos começar a orar, vamos começar a jejuar. Resumindo, irmãos, o ano passado, no pico da situação, que estávamos mais fechados, resumindo, ele vendeu mais um ano passado
do que no ano anterior que não teve pandemia. Ele não consegue me explicar. E eu falei para ele: nem tenta, só seja sábio, vede prudentemente como você está andando, venha remir o seu tempo e você vai ver a provisão de Deus. E foi o que aconteceu, queridos. Deus está conectando você nessa noite para ser um agente de transformação na vida de pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e ver: olha lá, a igreja do caminho, a igreja que está indo com Jesus, independentemente se há fornalha, se há cova dos leões, eles estão indo. E isso vai mudar, irmãos, vai transformar pessoas. Você crê nisso, amém ou não? Como que vai ser amanhã na sua vida? Você vai ficar preso ou você vai intensificar a sua vida com o Senhor? A decisão é sua. Vamos orar? No nome de Jesus, fique de pé comigo. Mateus 24:44 diz assim: olha só, queridos, por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Apocalipse 22:20, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém, vem Senhor Jesus. Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24:4, respondeu-lhe Jesus. Mateus 24:42, vigiai pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Feche seus olhos. Se os dias maus têm sido seu foco, corra para a presença de Deus nessa noite, querido. Se os dias maus têm sugado as suas energias, suba para Cristo agora. Se os decretos abalam a sua fé, corra para Jesus. Passarás os céus, passarás a terra, mas a minha palavra não passará, diz as Escrituras. Adore ao Senhor. Venha remir o seu tempo adorando ao Senhor, querido. Mas pastor, e se eu for para a cova dos leões? Pastor, mas se vier o desemprego? Pastor, mas se vier a doença? Ele entrará com você lá, meu irmão. Ele estará com você lá. Faça como Daniel, se curve diante dele e adore ao Senhor. Que as suas emoções se conectem com Deus de novo. As suas emoções não pertencem às realidades deste mundo. Suas vias neurais não pertencem às informações desse mundo. Você pertence ao Senhor, você foi selado pelo Espírito Santo. Você e eu somos a menina dos olhos dele.
nós somos a sua igreja, povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Por isso volte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia suas manhãs em adoração ao Senhor antes de sair de casa. Confia ao Senhor dias de jejum para mortificar a tua carne, para que você ouça o Espírito. Adore ao Senhor em espírito e em verdade, porque Ele habita em meio aos louvores, Ele continua habitando em meio aos louvores do seu povo. Por isso que a mensagem durante o louvor foi: Ele está aqui, não precisa sentir, Ele está aqui, Ele está aqui, porque onde há um povo que adora, aonde há um povo que louva, Ele se faz presente. Se a pandemia tem te assustado, eu tenho uma boa nova para te dar: aonde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. O vírus pode estar aí fora, mas há uma certeza: aonde estiver a igreja, o Senhor se manifesta. E onde Ele está, algo novo sempre acontece. Sim, una sua voz com as dos anjos e glorifique aquele que vive. Sim, deixa a adoração fluir do teu coração, querido. Vem Jesus, Sim, Senhor. vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Vem Como Jesus, igreja, nós entronizamos o Senhor nessa terra. Maranata, Como igreja, nós declaramos: seja aqui, seja em casa, onde for, nós adoramos o teu nome, Senhor. vem Jesus, A tua igreja, o teu povo, os nossos filhos adorarão o Senhor em espírito e em verdade. vem Jesus, Vem Jesus, vem Jesus. vem Jesus, O Espírito e a noiva diz: vem, Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se houver enfermos no nosso meio, cure, Pai, nessa noite. Se houver pessoas desconectadas, conecte nessa noite, Senhor. Espírito da profecia, Espírito de revelação, Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele que era, que é e que há de vir, Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, ancião de dias, resplandecente estrela da manhã, lírio dos vales, rosa de Saron, filho de Davi. Ah, Jesus. Que o temor e o tremor do Senhor esteja sobre nós. O rei está voltando, Sim, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. O rei está voltando, o rei está voltando. sim, sim. Aleluia, Ele vem me buscar. Cremos nisso, Senhor. O rei Diga isso, está irmão. voltando, o Deixa o rei inferno está ouvir a nossa voltando, convicção. a trombeta está Sim, soando, Senhor. o meu nome
a chamar. O Rei está voltando. Essa é a nossa certeza, Ele está voltando. Ele está voltando para os filhos das estrelas. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. Sim, em nome de Jesus, Ele está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Sim, Senhor. Outra vez, eu quero me desesperar. Outra vez, eu quero perder o sono. Outra vez, queimando de amor por ti. Essa é uma noite profética para a tua vida, meu irmão. O Senhor pode fazer nova todas as coisas nessa noite. Tire os teus olhos do dia mau. Eleve os seus olhos para os montes, pois de lá virá o seu socorro. Se a tua esperança é essa vida, é essa terra, mais miseráveis seremos se a nossa esperança se resume nessa terra. Mas se a sua esperança está nele, se a sua esperança está nele, não se preocupe, você já morreu. O que estamos somente é aguardando ele nos levar a ouvir, buscar toda a sua igreja. Não deixe o medo te roubar dele. Nada pode calar a voz de um adorador. Avance diante do Senhor, junto com igrejas e mais igrejas nessa noite, na nação brasileira. Junte a sua adoração nas regiões celestiais.
és santo, Jesus, Tu és santo. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, queridos? Que amanhã tua esperança seja: Jesus está voltando. Amém ou não? Fale disso para alguém amanhã. Tem coragem ou não? Tem, Gê? A pastora Jaqueline falava de Jesus morrendo. Dona Ivani morrendo falava de Jesus, irmãos. Não sei se ela está assistindo, mas na UTI havia ela e mais 3. Os enfermeiros diziam: ela morre, os 3 vivem. Os 3 morreram e ela está viva para a glória de Deus. A nossa esperança é o Senhor. Deixa o Espírito tomar a tua vida e levar essa mensagem para pessoas. Está acontecendo, Jesus está voltando. Mas isso resolve, Jesus